Sejam todos muito bem-vindos à live 1 de aquecimento da Caixa Preta da aprovação em medicina com o Enem 2025. Sim, aqui nesse aquecimento você vai entender toda a estrutura por trás da prova de matemática do Enem. E nessa live de hoje, que é apenas a primeira live de aquecimento de uma sequência de três. A primeira vai acontecer hoje, a segunda na quarta-feira e a terceira na quinta-feira, para aquecer os motores, para você entender, sim, é possível ser aprovado em medicina se seu maior calo está na prova de matemática. Por quê? Porque a prova de matemática do Enem existe uma estratégia muito clara e certeira por trás dela. E se você tem dificuldade em matemática, já coloca aqui no chat meu último Enem. Por que eu estou falando isso? Porque, sem sombra de dúvidas, se você tem dificuldade em matemática, pode ter certeza absoluta que sua dificuldade vai ser sanada. Por quê? Porque aqui você vai entender a estratégia por trás do que as pessoas que conseguem suas respectivas aprovações em medicina fazem, seguem e que é exatamente você vai fazer, beleza? Coloca aqui nos comentários meu último Enem. Por quê? Porque você vai aprender os pormenores de conquistar mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem. Se por algum motivo você ainda caiu aqui de paraquedas, não me conhece, eu sou o professor Tiago Roberto e eu ensino vestibulandos de medicina a conquistarem mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem, com um detalhe de ser em apenas 3 meses. Sim, eu crio toda a estrutura por trás do aluno que tem dificuldade em matemática ou do aluno que já está um pouco mais avançado, entretanto ele não passa da barreira dos 700 e muito menos dos 800, e para isso ele precisa seguir um plano. E nesse plano perpassa inicialmente por você entender, sem sombra de dúvidas, como é que você zera um conteúdo de matemática do Enem. E a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês aqui é a seguinte: o que significa zerar um conteúdo de matemática do Enem? E a história é a seguinte: zerar um conteúdo é como se fosse zerar um jogo. Zerar é o quê? Quando você termina, você não tem mais fase para ser aprovado. Você já passou necessariamente por todas as fases. E eu vou dar o exemplo de hoje exatamente de um conteúdo que ele sim é um conteúdo considerado difícil. Entretanto, fala comigo, a prova de matemática do Enem tem padrões. E quando você entende os padrões e principalmente você consegue replicar esses padrões, sabe o que acontece? Mesmo a questão sendo considerada difícil, você consegue responder por quê? Porque você tem o abençoado do padrão em suas mãos. E quando você tem esse padrão, você só precisa fazer o quê? Replicar com exercícios que são similares àquele determinado conhecimento, àquele determinado conteúdo, tá? E antes de falar exatamente de qual o conteúdo, se você está no grupo do WhatsApp, você já sabe qual é o conteúdo. Por quê? Porque eu disponibilizei com antecedência o material da live de hoje no grupo do WhatsApp. Se por algum motivo você não está no grupo do WhatsApp, aqui na descrição do vídeo tem um link onde você se cadastra e você automaticamente vai ser redirecionado para o grupo do WhatsApp. Grupo fechado, 100% com pessoas que estão focadas no mesmo objetivo que você. E ele serve para quê? Para que eu tenha um contato direto com você e envie os possíveis materiais aqui das lives e, por consequência, principalmente os materiais do evento principal, que vai ocorrer na próxima semana, lembrando, dias 21, 23 e 24 de abril. Então, se você não se cadastrou ainda, descrição aqui do vídeo, vai lá, se cadastra. 2 palitinhos, 2 minutinhos você consegue se cadastrar e entrar no grupo do WhatsApp da Caixa Preta da aprovação em medicina com o Enem 2025, tá? Bom, vamos lá. Antes de a gente começar aqui a mostrar na prática
qual são as questões modelos deste determinado conteúdo que eu vou estar fazendo aqui. Antes, eu quero que vocês peguem papel e caneta para você entender quais são os pilares para você conseguir zerar um conteúdo. Por quê? Porque a partir de agora, caso você queira continuar aqui seguindo nossos materiais, nossa metodologia vai ser assim que a gente vai agir, tá? E para zerar um conteúdo, o primeiro passo, você precisa entender, sem sombra de dúvidas, a parte conceitual. Só que, ó, essa parte conceitual, ó, é a parte conceitual focada em uma prova. E é a prova de matemática do Enem. A prova de matemática do Enem tem coisas que são interessantes para o lado bom e tem coisas que são interessantes, mas não para um lado tão bom. Qual seria o lado não tão bom? A prova ser grande. Qual seria o lado bom? É que você não precisa de tanto conceito. Você precisa entender que aquela referida questão, por exemplo, é daquele conteúdo, e daquele conteúdo eu preciso desse tópico, por exemplo. Tá? Então, não é entender todos os pormenores, todos os detalhes, não. É você estudar 100% focado nos modelos, tá? Então, para isso, você precisa, sem sombra de dúvidas, entender a parte conceitual. Só que, de novo, é a parte conceitual focado no Enem. A segunda etapa é você resolver exercícios simples, básicos, só de conta. Por quê? Vamos lá, vou dar um exemplo aqui bem básico. É a equação do segundo grau. Antes de você começar a resolver aqueles problemas que envolvem questões de equação do segundo grau, é interessante, melhor dizendo, que o professor, quando ele vai ensinar esse conteúdo, ele coloque equações no quadro e que os alunos só resolvam. Por quê? Porque o aluno tem que identificar quem é A, quem é B, quem é C, como é que se calcula a delta, como é que se calcula a fórmula de Bhaskara. Então, resolver exercícios simples é exatamente isso. Fazer com que o aluno se familiarize com aquelas respectivas fórmulas. Então, quando eu falo exercício simples, é exercícios de conta mesmo, tá? O terceiro passo já é resolver exercícios um pouco mais difíceis, que eu chamo de exercícios contextualizados. Não necessariamente muito difíceis, entretanto, questões que você tem que ler e montar uma respectiva conta, tá? Depois, quarto passo, resolver exercícios que são do Enem daquele referido conteúdo. Ah, Tiago, encontrar material de questões simples, eu até acho, é muito fácil encontrar. Os contextualizados já é um pouco mais difícil, e a do Enem é mais difícil ainda, calma. Esses materiais eu vou estar disponibilizando, e especialmente o dessa live já está no grupo do WhatsApp. Se você entrar no grupo agora, me manda um oi no meu WhatsApp privado ou lá no direct que eu envio esse material para você, tá? Dessas questões que a gente vai estar respondendo aqui, beleza? Então, ó, tem que resolver exercícios simples, para quê? Para se familiarizar com aquele tipo de conteúdo. Depois, resolver exercícios contextualizados, que é um pouco mais difícil, mas é só para você entender, envolve esse conteúdo. E depois é você resolver as questões que são necessariamente de onde? Do Enem. Por quê? Porque é a banca com a qual a gente tem que se preocupar. Beleza? E o quinto e último pilar é identificar os padrões de questões daquele referido conteúdo. E esse aqui é o grande pilar, tá? Você tem que identificar questões através dos seus padrões, através dos seus modelos. E desse conteúdo que a gente vai trabalhar aqui hoje, que eu já vou dizer qual é o nome,
é a função quadrática, eu vou mostrar um modelo de questão que esse modelo de questão é o que mais vem caindo. Só para vocês terem ideia, nos últimos 3 ou 4 anos seguidos, caiu um modelo de questão que a gente vai estar trabalhando aqui. Ou seja, o que você vai ver nessa live aqui é conteúdo 100% prático. Conteúdo que cai todo ano, que caiu nos últimos 4, nos últimos 5 anos. E quando você olha para a questão, você já resolve rapidamente. De novo, mesmo sendo considerado difícil, mesmo tendo conta para ser feita, mas é padrão. Se é padrão, você tem que lembrar qual é a fórmula e principalmente como é que resolve. Por quê? Porque fica fácil, fica direto ao ponto. De novo, você vai ver esses padrões aqui envolvendo a famosíssima função quadrática, ou também chamada de função polinomial do segundo grau, tá? Que o gráfico é esse gráfico, essa coisinha bem bonita aqui, ó, que pode ser assim ou assim, ó. Essa curva aqui, ó, se chama parábola. Que nesse primeiro exemplo aqui da letra A, ó, a parábola a gente diz que tem, ó, concavidade voltada para cima, ó, quando tem esse U para cima. E a segunda aqui tem concavidade voltada para baixo, tá? Toda vez que eu falar em função quadrática, você tem que perceber que a lei de formação da função vai aparecer algo desse tipo aqui, x quadrado. Tudo que aparecer x quadrado, o gráfico é uma curva desse tipo aí que eu destaquei de amarelo, que é a função quadrática. E dentro da função quadrática existe um ponto, que ele é um ponto importantíssimo, que eu vou destacar aqui agora, que é esse carinha daqui, e que é esse carinha daqui também. E esses dois pontos você consegue calcular suas coordenadas de forma análoga. E esse ponto recebe um nome. Esse ponto se chama vértice da minha parábola. Que quando a parábola tem concavidade voltada para cima, o vértice, ó, que é exatamente esse ponto, a gente diz que o vértice é o ponto de mínimo. Já quando a parábola tem concavidade voltada para baixo, o vértice é ponto de máximo. Ok? E quando você fala em ponto, tá? Esse ponto tem duas coordenadas, ó. O vértice tem duas coordenadas. A primeira coordenada é o x do vértice e a segunda coordenada é o y do vértice. Aí você vai dizer assim, Thiago, x do vértice, y do vértice. Mas como é que eu calculo? Ah? Como é que você calcula o x do vértice? O x do vértice é menos b dividido por 2a. E o y do vértice é menos delta dividido por 4a, tá? E eu quero dar uma pausa aqui agora, lembrando que eu quero que você destaque essas duas fórmulas, ok? Para você perceber uma coisa, ó. No início da aula eu falei o quê, ó? Você precisa entender o quê? A parte conceitual, tá? A parte conceitual da função quadrática tem diversos pormenores, onde você tem que trabalhar com a lei de formação, você tem que entender como é que você chega na função quadrática. Aqui vai ser algo mais direto ao ponto. Por quê? Porque eu estou partindo do pressuposto que pelo menos as pessoas que estão aqui sabem que existe esse determinado conteúdo e para a live não ficar tão grande, eu vou fazer a parte conceitual, que é essa que eu estou mais falando, eu estou pouco escrevendo. Por quê? Porque nosso principal objetivo é chegar, ó, nos padrões, tá? E é exatamente os padrões desse conteúdo de função quadrática que são mais importantes e que, porventura, vem caindo ano após ano, são as aplicações que envolvem, ó, o vértice da parábola. Que, de novo, o vértice da parábola tem quem? Tem o x do vértice e o y do vértice. E para você calcular o x do vértice, é menos b dividido por 2a. E o y do vértice é menos delta dividido por 4a, tá?
A depender da questão, eu não vou usar essa fórmula do y do vértice. Você vai dizer, Tiago, por que você não vai usar? Porque perceba, ó, lembra lá do conceito básico de função, que é uma relação entre dois conjuntos, um conjunto de partida e um conjunto de chegada? O conjunto de partida é o conjunto x. O conjunto de chegada é o conjunto y. Ó. Eu transformo um x em um y. Então, a depender da questão, quando você calcula menos delta dividido por 4a, é muita conta. Por quê? Porque delta é b quadrado menos 4ac. Então, você vai fazer muita conta. Então, é interessante, por exemplo, ó, nessa questão aqui, ó, você tem ó, o x do vértice, que é exatamente esse valor. E você tem ó, a lei de formação. O que é que você faz? Substitui esse valor, ó, que é exatamente o 3, aqui e calcula e você encontra o y, tá? Então, vou mostrar na prática aqui com os exercícios. Mas, de novo, o que é que eu quero que você tenha em mente 100% aqui, envolvendo esse conteúdo de função quadrática, é o quê? Que a questão que envolve o vértice de uma parábola, que é a aplicação disso, no comando dela ou no corpo da questão, vai ver algo do tipo, vai vir algo do tipo, ó, máximo ou mínimo. E vai ter algo desse tipo, ó, x quadrado, x quadrado. Então, toda a questão que você perceber, de novo, que tem esse x quadrado e que a questão peça máximo ou mínimo, é algo envolvendo o vértice. Entretanto, você vai perguntar, sim, é para calcular o x do vértice ou o y do vértice? Tá? Direto ao ponto, certo e caceteiro, só isso. Ok? Vamos lá. Primeira questãozinha, ó. Você olha a questão como um todo, ó, já dá para perceber que ela foi de 2020. E eu vou mostrar que são diversas questões, ó. A próxima, 2021, ó, 2022, ó, 2022, inclusive, caíram duas questões. Ó, 2023, 2024, e essa última que é um modelo parecido com essa daqui, ó, que foi de 2017, ou seja, o conteúdo que vai ser dado aqui, eu estou mostrando na prática que caiu em 20, 21, 22, 23, 24, ou seja, nos últimos 5 anos. E dos últimos 5 anos, teve um ano que foram duas questões. Tá? Então, é algo para você ter muito em mente. Por quê? Porque a chance que cai esse ano é altíssima. Ok? Bom, como é que você consegue entender que envolve na prática isso? Ó? Quando você já bate o olho para essa questão, perceba. Ó. Olha para cá. L de x igual a menos x quadrado. Opa, x quadrado. Quando aparece esse x quadrado, já é função quadrática. Por quê? Porque é o modelo dela. Ok? Então, já sabe que envolve x quadrado, ou melhor dizendo, já sabe que envolve função quadrática. Agora, por que vai ser uma aplicação do vértice de uma parábola, tá? Vamos ler como um todo a questão aqui agora. Nessas condições, a empresa deveria investir na produção da barra, tá? Uma empresa de chocolates consultou o gerente de produção e verificou que existem 5 tipos diferentes de barras de chocolate que podem ser produzidas com os seguintes preços no mercado. Ó. A barra 1, 2, 3, 4 e 5, com esses valores. Ó. 2, 3,50, 4, 7 e 8 reais. Analisando as tendências no mercado que incluem a quantidade vendida e a procura pelos consumidores, o gerente de vendas da empresa verificou que o lucro L com a venda das barras de chocolate é expresso por essa função aqui, em que X representa o quê? Ó, o preço da barra de chocolate. Então, X é o preço. Tá? A empresa decide investir na fabricação da barra, cujo preço praticado no mercado renderá o quê? Ó? Renderá o maior lucro. Então, ela quer saber qual o preço que vai render o maior lucro.
Nessas condições, a empresa deverá investir na produção da barra. Então, olhou, x quadrado. Maior lucro é o quê? Aplicação de uma questão de função quadrática que envolve o quê? O vértice dela. Tá? E como ele quer saber o preço é o x. Tá? O preço que vai resultar no maior lucro. Então, como ele quer saber o preço, é só para calcular o quê? O x do vértice, que é menos b dividido por 2a. Quem é b? 14. Então, vai ser o quê? Menos 14 dividido por 2 vezes a. Quem é o a? Menos 1. Então, menos 14 dividido por menos 2 é igual a 7. Logo, que barra é essa? A barra 4. Resposta correta, a letra D. Tá? Agora, se a questão quisesse qual é o lucro, qual é o maior lucro, teriam duas maneiras de você fazer, tá? A primeira seria você calculando o y do vértice, que é menos delta dividido por 4a. Ou a segunda, que foi o que eu falei anteriormente, seria o quê? Ó? O x do vértice não é 7, seria só calcular o quê? L de 7. Tá? Que eu acredito que quando você encontra o x do vértice, para você encontrar o y do vértice, é muito mais fácil do que você usar essa fórmula aqui. Mas é interessante você ter no HD essa informaçãozinha aqui dessa fórmula. Tá? Entretanto, tendo em mãos o x do vértice, substitui na fórmula, encontra o y do vértice. Eu acho que é mais interessante fazer assim. Ok? Vamos lá, próxima. O valor de x, ó, em função de r, para que a velocidade de escoamento de uma partícula seja máxima. Então, a questão já quer saber o valor de x para que algo seja máximo. Tá? Vou até dar um spoiler. Toda vez que uma questão do Enem falar em algo máximo, só pode haver com duas coisas assim, bem sistemáticas. Ou função quadrática ou função trigonométrica que envolve seno ou cosseno. São as duas que têm essa coisa de máximo ou mínimo. Beleza? Spoilerzinho aqui para você ter no seu HD. Mas vamos voltar para o nosso foco principal, que é na função quadrática. Tá? Vamos lá. Já sei que eu quero o valor de x. Para que algo aconteça o valor máximo, agora vamos ver por que a função quadrática. Tá? Considere que o modelo matemático utilizado no estudo da velocidade V de uma partícula com fluido escoando em um cubo seja diretamente proporcional à diferença dos quadrados do raio da seção transversal do tubo e a distância x da partícula do centro da secção que contém. Você vai dizer, meu Deus, que loucura! Eu não entendi nada. Meu Deus. Eu digo, calma, continue lendo, porque ele traduziu esse texto do português para o matematiquês. Ele falou aqui, ó, isto é, e deu a fórmula. V de x igual a k quadrado, que multiplica r quadrado menos x quadrado, em que k é uma constante positiva. Então, ó, perceba, ó, o x ao quadrado aqui. Ó. Se aparece o x ao quadrado aqui, significa o quê? Função quadrática. E ele quer saber o valor de x. X tem a ver com o quê? Com x do vértice. Tá? Obviamente que aqui eu vou dar uma arrumadinha. Ó. Distributiva vai ficar o quê? Ó? V de x igual a k quadrado r quadrado menos k quadrado x quadrado. Você vai dizer, Tiago, isso aqui tá meio estranho, porque só tem letra aqui, não tem número. De calma. Perceba o que eu vou fazer aqui, ó. V de x igual a menos k quadrado x quadrado mais 0x mais k quadrado r quadrado. Tiago, por que você fez isso? Porque perceba, para eu calcular o x do vértice e o y do vértice, eu preciso do a, b e c. Ó, quem é o a? Concorda que fica fácil aqui perceber que é menos k quadrado? Quem é o b? O b é o cara que está do lado do x. Ó. Quem é o b? É o zero. E quem é o c? K quadrado, R quadrado. Pronto. Só substituir na fórmula. Quem é o x do vértice?
menos B dividido por 2A. Quem é menos B? Ó, o B é o zero, então vai ser menos zero, que é zero, dividido por 2 vezes A. Quem é A? Ó, é menos K quadrado. Vezes menos K quadrado. Zero dividido por uma coisa que é diferente de zero, dá zero, né? Pronto, acabou. A questão é só isso. Beleza? Letra A. De novo, se a questão pedisse agora qual a velocidade máxima, não é o valor do x, velocidade máxima seria o y do vértice. O que é que você faz? Ou usa a fórmula, ou substitui o x por quem? Por zero. O do freguês. Tá? Então, ó, de novo, mesma questão, inclusive era para calcular a mesma coisa, o x do vértice, não era nem o y do vértice. Tá? Vamos lá, próximo. A proposta escolhida foi a... Tá? Ao analisar os dados de uma epidemia em uma cidade, peritos obtiveram um modelo que avalia a quantidade de pessoas infectadas a cada mês ao longo de um ano. O modelo é dado, ó, por essa fórmula. T quadrado lembra o que? X quadrado, ou seja, função quadrática. Sendo T um número natural variando de 1 a 12, que representa os meses do ano, e P de T a quantidade de pessoas infectadas no mês T do ano. Para tentar diminuir o número de infectados no próximo ano, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu intensificar a propaganda oficial sobre os cuidados com a epidemia. Foram acrescentadas 5 propostas com diferentes períodos de intensificação da propaganda. A sugestão dos peritos é que seja escolhida a proposta cujo período de intensificação da propaganda englobe o mês em que, segundo o modelo, há a maior quantidade de infectados. A sugestão foi aceita. Então, a proposta escolhida foi a... Então, eu quero o mês que representa o quê? A maior quantidade de pessoas infectadas. Já sei que é função quadrática e algo que envolve o maior. Ou seja, como ele quer saber o mês aqui é o t, ó. O t aqui faz função de quem? De x. Ou seja, para calcular de novo o x do vértice. Quem é o x do vértice? Menos b dividido por 2a. Acabou. Quem é o b, ó? 10. Então vai ser menos 10 dividido por 2a. Quem é o a, ó? Menos 1. 2 vezes menos 1. Então, isso aqui dá menos 10 dividido por menos 2. 5. Ou seja, que mês é, ó? Tá aqui, né? Entre o quinto e o sexto, ou seja, 3 a resposta. E aí, é um conteúdo difícil? Sim. Não vou dizer que é um conteúdo fácil. Só que é difícil responder essa questão? É sincero. É difícil responder essa questão? Quando eu falo que sua aprovação está muito mais perto do que você pode imaginar, eu falo exatamente por isso. Por quê? Porque o Enem é cheio de padrão. E quando você entende esses padrões e principalmente consegue aplicar esses padrões, tudo fica muito mais fácil. Por quê? Porque identificou o conteúdo, sabe a parte teórica do conteúdo. O que é parte teórica? Entender por que é função quadrática. Por quê? Porque tem um x quadrado lá, por exemplo. Sabe quais são as fórmulas? Menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a, ou substitui o x do vértice na fórmula, encontra y do vértice. Bom, sabe usar a fórmula, por quê? Porque resolveu exercícios básicos. Conhece os padrões? Acabou. Acabou. Tem dificuldade de matemática? Não é o problema. O problema é você não ser direcionado da maneira correta. Você precisa ser direcionado da maneira correta. E quem está comigo vai entender que é muito mais fácil do que você imagina. Não importa se lá atrás você teve péssimos professores, não importa se você veio de escola pública, não importa. Não importa se você está fazendo o Enem pela segunda, pela terceira vez.
não acredita em você. Eu quero que você acredite aqui no nosso propósito. O nosso propósito é te levar até a universidade. E para isso você precisa de um plano. Você precisa entender o que é essa caixa preta da aprovação em medicina com o Enem 2025. Precisa saber quais são os pormenores. Se você tem dificuldade, existe um modo de começar. Se você está travado nos 700, existe um modo para começar. Mas em todos esses modos, você finaliza da mesma maneira. Conteúdo, padrão, resolve questão. Conteúdo, padrão, resolve questão. Agora, qual é o passo a passo para chegar nos principais conteúdos? Para você entender qual o passo a passo que você deve seguir, aí são cenas dos próximos capítulos. Na live de hoje é você entender como é que você zera um conteúdo. O que significa zerar? É você chegar na etapa dos padrões, e como eu disse aqui, é um padrão de função quadrática. Zero. Porque você já conhece o conteúdo, já sabe os padrões dele. Agora é só replicar. Só replicar. Só replicar. Coloca nos comentários aí que você vai ver. Coloque aí, que isso aqui é energia. Hashtag meu último Enem. Coloca aqui nos comentários, meu último Enem. E é isso aí. E acabou a conversa. Quem está aqui comigo uma hora dessa, estudando matemática, função quadrática, com propósito. Beleza? Então, para cima. Vamos lá. Próximo. Próximo, você olha para a questão dessa, poxa, dá uma assustada, porque conteúdo grande, meu Deus, o que é que você faz? Não, não é para se assustar. Olha para cá, ó. X quadrado, opa, já é algo que vai ter na sua cabeça. X quadrado, função quadrática. Ó, o saque desse atleta foi invalidado. Opa, tem 5 opções, eu quero saber quanto é que foi invalidado. Já sei que é função quadrática. Vamos ver se a gente encontra algo do máximo, algo do mínimo. Os jogos de voleibol, em jogos de voleibol, melhor dizendo, um saque é invalidado se a bola atingir o teto do ginásio onde ocorre o jogo. Um jogador de uma equipe tem um saque que atinge uma grande altura. Seu recorde foi quando a batida do saque se iniciou a uma altura de 1,5 metros, tá? Então começou exatamente aqui, tá? Do piso da quadra, e a trajetória da bola foi descrita por essa parábolazinha aqui, ok? Em que y representa a altura da bola em relação ao eixo x, que está localizado a 1,5 metros do piso da quadra. Como representado na figura. Ele só está explicando o que é que está escrito, mostrado aqui nessa figura, tá? Suponha que em todas as partidas, algum saque desse jogador atinja a mesma altura do seu recorde. A equipe desse jogador participou de um torneio de futebol, voleibol, melhor dizendo, no qual jogou 5 partidas, cada uma delas em um ginásio diferente. As alturas dos tetos desse ginásio em relação aos pisos da quadra são, ó, aqui são as alturas do teto do ginásio. E ele quer saber, ó, onde o saque foi invalidado. Para ser invalidado, o saque tem que tocar no teto. Por quê? Porque a questão fala isso. Então, pensa o seguinte, ó. A pessoa fez o saque, ó. A bola chegou até aqui. E depois fez o quê? Desceu. Só que esse pontinho que chegou aqui é o quê? É o vértice. A altura máxima é o quê? O vértice. Ou melhor dizendo, a altura máxima é o quê? É o y do vértice. Então, mais uma questão que envolve o quê? Função quadrática, uma aplicação do vértice da parábola. Ele não colocou claramente máximo nem mínimo, tá? Entretanto, ele fala, ele mostra o desenho e dá para perceber que a altura que a bola chega para ser invalidado, né? Tem que tocar lá no teto, mas só vai chegar lá no teto se chegar na altura máxima, ok? Então, vamos lá. O que é que a gente faz? Tem 2 maneiras de você fazer. Como eu disse, ou você encontra primeiro o x do vértice e depois substitui, ou você já calcula direto
o y do vértice, tá? Gosto do freguês. Eu vou fazer da maneira mais difícil, que é usando a fórmula do y do vértice, que é menos delta dividido por 4a, tá? Mas você pode fazer da outra maneira, que é calculando o x do vértice e depois substituindo, tá? Antes de tudo, eu vou calcular delta, tá? Lembram? Delta, b quadrado menos 4ac. Quem é o b, ó? O b, ó, é menos 7 terços. Então, vai ser, ó, menos 7 terços ao quadrado, menos 4 vezes o a, ó. Quem é o a, ó? Menos e esse 6 aqui embaixo. Então, concorda que é menos 1 sobre 6? Então, menos 4 vezes menos 1 sobre 6, vezes c. Quem é o c, ó? É o 12. Então, vezes 12. Tá o 12 pequenininho aqui, tá? Menos 7 terços ao quadrado, aqui tem que fazer conta agora, não tem segredo. Isso aqui é 49 sobre 9, ó. Aqui é negativo, aqui é negativo. Menos vezes menos fica mais. Tá? Mais 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 12 dá 48. 48 sobre 6 fica 8. Tá? Então, é 49 sobre 9 mais 8. Não tem segredo para fazer essa continha, ó. Fazer até aqui, ó. 49 sobre 9 mais 8, tá? Isso aqui você multiplica e depois soma com 49. Então, fica 49 mais 9 vezes 8 dá 72. E repete o 9 daqui de baixo. Então, fica 121 sobre 9. Ou seja, o delta dá o quê? 121 sobre 9, tá? Então, agora é só substituir, ó. Menos delta, ou seja, menos 121 sobre 9, dividido por 4a, que é 4 vezes menos 1 sexto. 4 vezes menos 1 sexto dá menos 4 sextos. E menos 4 sextos dá para simplificar, fica menos 2 terços. Agora você vai dividir duas frações, só que você tem que lembrar, ó, a de cima é negativa, a de baixo também é negativa. Uma fração negativa dividida por uma fração negativa vai dar algo positivo. Então, você pode, se você quiser, você tira esse sinal de menos aqui. E como é que divide duas frações? Repete a de cima, quem é de cima, ó, 121 sobre 9 e multiplica por quem? Pelo inverso da de baixo. Que é o inverso da de baixo, fica 3 sobre 2. Então, vezes 3 sobre 2. Tá? Ó, simplifica o que pode. Ó. Aqui fica 1, aqui fica 3. E agora é só fazer a continha. Ó. 121 vezes 1 dá 121. E 2 vezes 3 dá 6. Tá? Quando você divide 121 por 6, pensa comigo, se fosse 120, isso aqui é aproximadamente 20, né? Isso aqui dá aproximadamente 20. Aí você vai dizer, pô, a altura máxima é 20. Não, é quase 20. Por quê, ó? Porque o saque começa a uma altura de 1,5 metros. Ou seja, esse 20 que a gente encontrou, a gente ainda tem que somar mais 1,5. Por quê? Porque o saque começa a uma altura de 1,5 metro. Logo, a altura máxima aproximada é de 21,5 metros. Tá? Logo, o saque vai ser invalidado aonde? No ginásio 1? Com certeza. Por quê? 17. No 2, também. No 3, também. No 4, também. Apesar de ser próximo, tá? Mas é 21,5, já passa. E no quinto, não, porque é 40. Ou seja, vai ser invalidado aonde? Letra D. Nos ginásios 1, 2, 3 e 4. Tá? É uma questão que tem muito texto? É uma questão que tem muito texto. Entretanto, tem tanta conta assim para ser feito? Não. É um detalhe de você lembrar quais são as contas, como é que faz as contas. Ok? Por que é importante saber isso? Inclusive, é o segundo ponto aqui, ó. Resolver exercícios simples. Por quê?
para você transformar essas contas ali, que envolve fração, divisão de fração, um monte de coisa, em coisas básicas. Você não errar uma questão não é porque você não sabe um conteúdo, porque isso aí vocês vão saber, mas é porque você errou a conta. Esse que é o complicado, tá? Vamos lá, próximo. Nesse caso, qual seria a classificação de desempenho da empresa? Tá? Analisando as vendas de uma empresa, o gerente concluiu que o montante diário arrecadado em milhar de real poderia ser calculado por essa expressão aqui, em que os valores de X representam os dias do mês variando de 1 a 30. Um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar qual é o menor montante diário V0 arrecadado ao longo do mês e classificar o desempenho conforme as categorias apresentadas a seguir, em que as quantidades estão expressas em milhar de real. No caso analisado, qual seria a classificação de desempenho? Tá? Ele quer saber agora o menor montante. Se ele quer saber o menor montante, não é o dia. Então, isso aqui envolve o quê? Calcular o Y do vértice. Tá? Só que agora eu vou fazer da outra maneira. Qual é a outra maneira? Primeiro, eu vou calcular quem é o X do vértice. Quem é o X do vértice? Menos B dividido por 2A. Quem é o B, ó? B é menos 10, então vai ficar o oposto de menos 10, né? Que é isso aqui. Ficar 10 dividido por 2 vezes A. Quem é A, ó? O A é 1 quarto. 2 vezes 1 quarto fica 2 quartos. E 2 quartos é a mesma coisa de 1 sobre 2. Como é que divide frações? Repete de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. 10 vezes 2 dá 20. Dividido por 1 dá 20. Ou seja, nesse dia acontece o que? O menor montante. Entretanto, eu quero saber qual é o menor montante. Ou seja, eu vou calcular o que agora? V de 20. Tá? Aqui no lugar do x eu vou colocar o que? 20. 20 ao quadrado sobre 4, menos 10 vezes 20, mais 105. 20 ao quadrado dá 400. 400 dividido por 4 dá 100. 10 vezes 20 dá 200. 100 mais 105 dá 205. Menos 200, isso aqui dá o quê? Dá 5. Tá? Então, qual vai ser, ó? O V0 aqui, né? Que é o que ele quer saber, é o quê? É 5. 5 é o número que é o quê? É menor que 4? Está entre 4 e 10? Está entre 10 e 20? Está entre 20 e 24 ou é maior que 24? Está entre 4 e 10, ou seja, ruim. Letra D. Questão de 2023. Tá? Difícil a questão? Com certeza que não. Por quê? Porque ela não é difícil. Porque você conhece o padrão. Quando você conhece o padrão, tudo fica mais fácil. É a rota da aprovação. Obviamente que você precisa de toda a estratégia por trás, que é construir a base. Mas quando você tem já uma base consolidada, onde você sabe fazer as contas pré-básicas, as contas básicas, o conteúdo em si acaba sendo uma mera aplicação de fórmula. Beleza? Vamos lá, próxima. Essas últimas duas questões eu deixei bem estrategicamente, por quê? Porque isso aqui é um modelo de questão que é um pouco mais caprichado e que agora você não tem a fórmula de cara. Você tem que montar a fórmula, tá? Mas nada que com estratégia de leitura e interpretação a gente não consiga fazer, tá? Qual será a medida em metro do maior lado do galinheiro? Tá? Um fazendeiro pretende construir um galinheiro ocupando uma região plana de formato retangular, com lados de comprimentos L, metro, e C, metro. Então, vamos fazer um desenho aqui, para ficar mais simples nossa vida. Ó, aqui mede L, e aqui vai medir C, ou vice-versa, tá? Os lados serão cercados por telas de tipos diferentes. Nos lados de comprimento L, ó,
será utilizada uma tela cujo preço linear é de R$ 20. Ou seja, aqui tem L metros. E cada metro é R$ 20. Enquanto que nos outros dois lados, uma aqui, melhor dizendo, metro linear custa R$ 20, enquanto nos outros dois lados, que cada um vai custar o quê? Ó, R$ 15. Ou seja, aqui é R$ 15 o metro linear. Já aqui não, aqui é 20. Um fazendeiro quer gastar no máximo R$ 6.000 na compra de toda a tela necessária para o galinheiro. E deseja que o galinheiro tenha o quê? Ó, maior área possível. Opa, eu quero maior área. Você diz, Tiago, como é que eu vou transformar isso aqui em uma função quadrática? Calma. Vamos escrever os dados importantes da questão. Tá? Qual será a medida em metro do maior lado do galinheiro? Bom, vamos lá. Primeiro passo. Qual seria o perímetro dessa região? Seria L daqui. L daqui é o quê? 2L. Então, o perímetro ó, é 2L mais 2C. Por quê? C daqui. Tá? Para usar esse cercado aqui dessa região C, o metro linear custa R$ 15. Ou seja, o valor que eu vou pagar aqui seria quanto? Ó? 2C vezes 15. Já do comprimento aqui que mede L, seria 2L vezes 20. Só que isso aqui agora é a fórmula dos valores. Isso aqui tem que ser igual a quanto? Ó? 2C vezes 15, eu vou colocar logo aqui 30C, mais 2L vezes 20 dá 40L. Isso aqui tem que dar o quê? Igual a R$ 6.000. E ele disse na questão que ele quer algo para que eu encontre a maior área. Então, a área desse retângulo, concorda que é L vezes C? Então, eu tenho esse sisteminha aqui. Tiago, como é que eu transformo isso em uma função quadrática? Eu digo, calma. Perceba, ó, você tem essa formulazinha daqui de cima. Vou escrever ó, 30C mais 40L igual a 6.000. Concorda que eu posso dividir ela toda por 10? 3C mais 4L igual a 600. Eu vou isolar uma das letras. Eu vou isolar o L. Por quê? Porque eu quero. Tá? Vai ficar 4L igual a 600 menos 3C. Quem é L? 600 menos 3C dividido por quem? 4. Opa! Eu tenho o valor do L. O que é que eu tenho agora? Ó? A área. Quem é a área? Ó? É L vezes C. Só que quem é L? Ó? No lugar do L, eu vou colocar 600 menos 3C dividido por 4. Tudo isso vezes quem? Vezes C. E o que é que eu faço? Distributivo. Ó. C vezes 600, C vezes 3C. 600 vezes C dá 600C, 600C, menos 3C vezes C fica 3C quadrado, tudo isso dividido por quanto? Por 4. O que é que eu posso fazer aqui? Ó, dar uma arrumadinha. Ó. 600 dividido por 4 dá 150. Menos 3 quartos de C quadrado. Opa, agora eu tenho minha fórmula da função quadrática. E ele quer o quê? Ele quer a maior área. Se ele quer a maior área, ele quer algo que envolve o quê? Envolve o vértice da parábola. E para encontrar esse C aqui, esse C é o x do vértice. Quem é o x do vértice? É menos B dividido por 2A. Quem é o B, ó? É o 150. Então, vai ser menos 150 dividido por 2 vezes o A. Quem é o A? Ó? Menos 3 quartos. Menos 3 quartos.
2 vezes menos 3 quartos dá menos 6 quartos. Ó, negativo em cima, negativo embaixo, fica positivo. O que é que faz aqui, ó? Repete a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. 150 vezes 4 dá o quê? 600 dividido por 6 dá 100, tá? Esse x do vértice, ó, só para ficar organizadinho, eu vou chamar de c do vértice, porque é esse czinho daqui. Então, o valor desse c é quanto? É 100, tá? Agora, volta. Por quê? Porque eu quero saber ó, qual será a medida em metro do maior lado do galinheiro. Eu já tenho o lado de quem? Do C. Agora eu vou descobrir o valor do L. Para quê? Porque eu quero saber qual dos dois é o maior, tá? Volta porque, ó, porque eu achei que C, ou melhor dizendo, que L é o quê? É 600 menos 3C, ó, dividido por quanto? Por 4. Então, ó, vou botar aqui. L é igual a 600 menos 3C dividido por 4. Eu já achei que C é quanto? É 100. Vamos descobrir o L. Vai ficar 600 menos 3 vezes 100 dividido por 4. 600 menos 300 dividido por 4. Que aqui dá 300 dividido por 4. E quando você divide, dá 75. Opa! Eu achei que o C é 100 e que o L é 75. E a questão quer saber, ó, qual será a medida em média do maior lado do galinheiro. O maior lado é o quê? É o lado que eu chamei de C, que mede 100 metros. Ou seja, resposta correta, letra B. Ok? Essa aqui já é uma questão agora que você precisa de mais informações. Só que seja bem sincero, não é tão difícil. Por quê? Porque quando você dá, ó, apostos com esse sistema aqui, ó, o resto acabou sendo só conta. E a resposta é só conta mesmo. Ó, o x do vértice, que eu chamei de c do vértice aqui, mas só por nomenclatura. E ponto final. Entenda pela última vez que eu vou falar dessa live de hoje. A prova de matemática da Enem tem padrões. E eu mostrei de função quadrática um padrão. E você viu que nos últimos 5 anos caiu. Ah, em 2024 foi um pouco mais difícil. Acabou sendo por quê? Porque era mais contas para fazer. Só que era envolvendo o mesmo tópico. Gente, presta atenção, função quadrática é um conteúdo imenso. Você pode fazer diversas coisas. Só que nesse ambiente de diversas coisas, o que mais é importante é isso. Inclusive, tem outros padrões de função quadrática que também já caiu no Enem. Entretanto, estatisticamente, é ínfimo. Você tem que saber pelo menos mais um de função quadrática. Tá? Quem quiser descobrir que padrão é esse, me manda um direct falando que padrão é esse. Só vou dizer para quem foi interessado me perguntar lá no direct. Qual é o outro padrão de função quadrática importante para o Enem? Entretanto, o mais importante é isso. É isso. E aí, vale a pena? Vale a pena conhecer os padrões, os pormenores dessa prova? Com certeza, né? E vamos lá para a última de hoje, tá? Estou pensando aqui, deixo para vocês responderem essa ou não. Essa aqui é muito parecida com essa, tá? É bem parecida, tá? Como caiu no último ano, provavelmente nesse próximo ano agora não vai cair, tá? Eu vou responder para dar esse chazinho aqui para vocês, tá? Mas é interessante que vocês vejam essas aulas que eu vou estar disponibilizando aqui, essas lives que são aulas muito completas, aulas densas, que vocês assistam diversas vezes, por dois motivos. Esse conteúdo não vai estar disponível para sempre, tá? Eu só vou deixar disponível até o final do evento. E segundo, para que você pratique, você entenda de uma vez por todas o que é que você precisa estudar desse tópico, que é a função quadrática. Ok? Se não tem o material em PDF, se cadastra mais uma vez aqui na descrição do vídeo e entra no grupo do WhatsApp.
Quando você entrar no grupo do WhatsApp, manda um oi falando Ti e manda o material que eu disponibilizo para você individualmente, ok? Vamos lá. Quais devem ser os valores de x e y em metro para que a área da base do viveiro seja máxima? De novo, ó, área seja máxima. Dá para perceber que é bem parecido? Vamos lá. Viveiros de lagostas são construídos por cooperativas locais de pescadores, em formato de prismas retangulares fixados ao solo e com telas flexíveis de mesma altura, capazes de suportar a corrosão marinha. Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares dessa tela, que é usada apenas nas laterais, ou seja, de lateral são 100 metros lineares, tá? E quais são os valores de x e y para que a área da base seja máxima? Ó, vamos pensar primeiro na área. A área da base seria essa área aqui, ó. A área é o quê? É comprimento vezes largura, ou seja, x vezes y. E o comprimento ao redor, ó, tem que ser de quê? De 100 metros, ou seja, esse perímetrozinho aqui, ó, tem que ser igual a quanto? 100 metros. E quem é o perímetro? 2x mais 2y. Igual a quanto? A 100. Dá para perceber que é bem parecido com a outra? Parecido. O que é que eu posso fazer com essa formulazinha aqui? Divide toda por 2, ó. X mais y igual a 50. O que é que você faz agora? Isola uma das duas. Eu vou isolar o y. Quem é y? 50 menos x. O que é que você faz agora? Vem para a área. X vezes y. O que é y? 50 menos x. Ó, então você tem que área é igual a x vezes 50 menos x. Distributiva. Esse vezes esse. Esse vezes esse. X vezes 50 dá 50x. X vezes menos x dá menos x quadrado. Como ele quer algo máximo, x do vértice menos b dividido por 2a. Quem é o b, ó? 50. Então, vai ser menos 50 dividido por 2 vezes menos 1. Menos 50 dividido por menos 2, 25. Opa, já tem o valor do x. Agora eu vou descobrir o valor do y. Só que quem é y? Ó, é 50 menos x. Ou seja, y é 50 menos x. Quem é o x? 25. 50 menos 25, 25. Ou seja, tanto o valor de x como o valor de y são iguais a 25. Logo, a resposta correta, letra D. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Realmente assistam quantas vezes for necessário. Primeiro, para você entender esse modelo de uma vez por todas. E segundo, porque essas lives não vão ficar disponíveis o tempo todo. Ela vai ficar disponível até o final do evento. Então, é de suma importância que você assista, anote e principalmente refaça essas questões. E, de novo, se você está aqui comigo, você vai aprender os pormenores da sua tão sonhada aprovação em medicina com o Enem 2025. Valeu, galera. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Dá um likezinho aqui na nossa live para dar aquela moral e vamos para cima, que a próxima live vai acontecer na quarta-feira com um tema surpresinha. Mentira. Se você está no grupo do WhatsApp, você já sabe qual é o tema da próxima live. E eu vou dar como spoiler, se você não entrou no grupo do WhatsApp, o tema da próxima live é imperdível. Beleza? Mais uma vez, fiquem com Deus. Grande abraço. Vão para cima fazer do Enem 2025 o último Enem de suas vidas. Aquele abraço.